Bem, meus amores, estamos novamente aqui e vamos dar continuidade a esse assunto que se volta para o planejamento na educação infantil. Então, planejamento em listagem de atividades. Nós vamos estar vendo neste vídeo aula alguns tipos de planejamento. E aí a gente vai estar refletindo, na verdade aqui é mais para apresentar alguns tipos de planejamentos, como os mesmos se dão na prática. Se dão, na verdade, na prática. E aí a gente analisar os pontos positivos e negativos. Então, planejamento baseado em listagem de atividades. Com relação a este ato de planejar baseado em listagem de atividades, mostro-lhes agora algumas características. Preocupação do educador em preencher o tempo da criança. Planejamento diário sem uma sequência lógica. Prática pedagógica, hora da atividade. Não tem princípio educativo explícito. Criança passiva, sem necessidades específicas, educação assistencialista, guarda da criança. Perfil de educador, aquele que reivindica modelos de atividades prontos. Então, como nós podemos perceber, aqui é um modelo de planejar por demais tradicional e conservador. Desta forma, não estimula o processo de ensino-aprendizagem ativo da criança. Planejamento baseado em datas comemorativas. Segue, então, as seguintes características. Planejamento direcionado pelo calendário, datas importantes do ponto de vista do adulto, qual o critério da escolha das datas, histórias dos vencedores, dos heróis, que privilegia concepções dominantes, datas comerciais, fragmentação dos conhecimentos, professores passam de um tema a outro de repente, professor repetidor, proposta tediosa, massifica e empobrece o conhecimento, repete-se as práticas de atividades diárias, listagens de atividades. Então, também não segue um modelo dinâmico, é mais um modelo impositivo do que dinâmico. Então, planejamento baseado em aspectos do desenvolvimento. Planejamento que indica aspectos físico, motor, afetivo, social e cognitivo. Preocupação em caracterizar a criança pequena dentro de parâmetros psicológicos. Estimulação é a palavra-chave. Esta proposta, ao mesmo tempo que já considera particularidades do desenvolvimento infantil, desconsidera questões relacionadas à construção do conhecimento. Toma um único padrão de normalidade de criança, uma referência universal do desenvolvimento criança ideal. Desconsidera a criança real, concreta, historicamente situada, com características diferenciadas, determinadas pelo seu contexto ou origem sociocultural. Avanços com relação a outras propostas, contudo, busca a criança perfeita. Então, se formos fazer uma comparação, a gente observa que houve sim, um avanço diante de outras propostas que se volta para a questão do planejamento de maneira conservadora, porque aqui a gente já vê que vai estar estimulando a criança, vai estar respeitando os aspectos físico, motor, afetivo, social e cognitivo. Porém, busca uma criança perfeita. E nós sabemos que não vai existir um ser humano totalmente perfeito. Planejamento baseado em temas. O tema é desencadeador ou gerador de atividades propostas às crianças. Preocupação com o interesse da criança, delimita-se temas significativos para as crianças, sequências de atividades semanais. Em alguns casos, a escolha do tema vira pretexto para o educador continuar listando atividades. Pode tornar-se camisa de força. O que é significativo para a criança de 5 anos é também para a criança de 2 anos
Nem sempre. Então, o planejamento ele tem que ser flexível, né? Adaptativo às reais necessidades de aprendizagem do público infantil, respeitando suas faixas etárias. E dessa forma, aqui, será que vai estar sendo significativo? Aquilo que é significativo para uma criança de 5 anos aprender também pode ser significativo para a criança de 2 anos? Planejamento baseado em conteúdos organizados por áreas de conhecimento. Final dos anos 80 e início dos anos 90. Defesa da pré-escola como espaço pedagógico contribui para a universalidade do conhecimento socialmente acumulados. O planejamento segue apontando noções a serem trabalhadas na pré-escola, contemplando conteúdos básicos das 4 grandes áreas do conhecimento, a saber, língua portuguesa, matemática, ciências sociais e naturais. Trabalho intencional com as crianças. Problema da proposta e os bebês, né? Porque hoje nós sabemos que a educação infantil abrange, né, desde os bebês até os 5 anos de idade. Então, um planejamento tem que se voltar justamente para essa questão de respeitar as faixas etárias, né? Um planejamento com cunho educativo, até mesmo nas creches, né? E pré-escolas. Possibilidades. Quem é que vai gerar as possibilidades de aprendizagem no planejamento? Que direção imprimir ao trabalho? O que considerar no planejamento? Como organizá-lo? Então, são questões que os educadores têm que estar refletindo. Então, tudo vai depender do educador, do compromisso que tem com sua profissão, do respeito que tem pelo grupo de crianças, das informações de que dispõe, da formação que possui, das relações que estabelece com o conhecimento, dos valores nos quais acredita. O planejamento não é bom ou ruim em si, né? A relação de respeito, a afetividade com as crianças, ela tem que ser de maneira afetiva e dinâmica. O plano tem que ser adequado às reais potencialidades do seu público. Você, enquanto educador de educação infantil, esse público tem que ser respeitado de acordo com as suas necessidades de aprendizagem e também suas peculiaridades. Partilhar da aventura em busca do conhecimento, construir a identidade de um grupo junto às crianças. Mais do que conteúdos, o planejamento na educação infantil é essencial. Linguagem, forma de expressão e leitura do mundo que nos rodeia. Formular perguntas, viver com a dúvida das crianças, propostas de planejamento que contemple o cuidar e o educar, são objetivos indissociáveis, um chão para o educador. Então, essas atividades, elas têm que envolver, né, a questão do educar também e do brincar. Na medida que você vai estar educando, né, você vai estar cuidando, você vai estar estimulando a criança a brincar, mas que esta brincadeira também tenha intencionalidade. E esses dois fatores, cuidar e educar, são indissociáveis. Isso a gente já viu em outro conteúdo que a gente já estudou. Ao atender o bebê, o adulto não apenas lhe dá cuidado físico, mas insere o mundo simbólico de sua cultura ao interpretar suas expressões, gestos e postura. O pedagógico não está na atividade em si, mas sim na postura do educador. Não é a atividade em si que ensina, mas as interações, né? As possibilidades que o educador vai possibilitar com relação à troca de experiências, o partilhar significativos, porque o educador é o principal condutor do processo ensino-aprendizagem, né? Sobretudo aqui no que se volta para a educação infantil. Então, tem que possibilitar essa troca, de experiência no processo de interação, no processo em que as crianças vão estar partilhando significados juntas. O pedagógico não está somente no que é observável. Muito importante isto, né? O pedagógico perpassa por todas as ações. Que ações seriam essas?
limpar, lavar, trocar, alimentar, colocar para dormir, dependendo de como são feitas essas ações com os bebês, né? Também pode-se estar desenvolvendo aí um ato pedagógico. Neste contexto, na instituição de educação infantil deve haver espaço para as diversas linguagens e para a brincadeira. Aliás, ao falarmos em planejamento, é bem oportuno perguntar outros questionamentos aqui necessários, né, para o educador. Quanto temos brincado com as crianças? Ensinamos as crianças a brincar? Permitimos que brinquem? Ajudamos o grupo de crianças a estruturar repertórios que enriquecem suas brincadeiras? Há, enfim, espaço para a criança de brincadeiras nas nossas salas, nos nossos diversos ambientes da instituição em que trabalhamos com as crianças? Como garantir essa articulação? Como garantir a especificidade desta instituição? E a linguagem? O que temos feito dela em nossas salas de trabalho? Quantas formas de expressão ganha lugar no dia a dia com a criança? Há espaço para a diversidade de dizeres e saberes das crianças? Há espaço para as cores, ao arco-íris ou para azuis e amarelos somente? Pode rabiscar, a criança pode estar desenvolvendo ações que visam a questão de estar rabiscando nas escolas. Então, todos esses questionamentos aqui são de fundamental importância que o professor esteja fazendo para poder estar adequando o seu trabalho às reais necessidades de aprendizagem das crianças. Tendo no horizonte esses entendimentos, os questionamentos da tentativa de romper com a tão enraizada hora da atividade, fomos ampliando a compreensão do cotidiano educativo, concordando que a atividade educativa da creche não ocorre apenas em momentos especialmente planejados para tal. O horário das atividades pedagógicas, mesmo em tais atividades, já tenham sua concepção ampliada e modificada para incluir as brincadeiras e os passeios da criança, ou a confecção de um bolo por estas, etc. A atividade educativa da creche também inclui o que se passa nas trocas afetivas entre adultos e as crianças. Isso se dá durante o banho, as refeições, os horários de entrada e em outras situações. O educador e o bebê interagindo enquanto este está tomando banho, as crianças conversando durante o almoço, estão trocando experiências significativas, né, dentro da questão do processo educativo. Chegamos, então, à conclusão de que planejar na educação infantil é planejar um contexto educativo envolvendo atividades e situações desafiadoras e significantes que favoreçam a exploração, a descoberta e a apropriação do conhecimento sobre o mundo físico e social, ou seja, nesta direção o planejamento estaria prevendo situações significativas que viabilizem experiências das crianças com o mundo físico e social, em torno das quais se estruturam interações qualitativas entre adulto e crianças, entre crianças e crianças, e entre crianças e objetos, mundo físico. Nessa perspectiva, outro ponto que podemos concluir foi a previsão do espaço, embora se diga que planejar implica pensar também onde e quando vai se desenvolver uma ação. Esse aspecto não era previsto comumente pelos educadores. Então, passamos a explicar como elementos fundamentais do planejamento, como perceber as situações significativas. O ponto de partida é a observação das crianças, o que buscam saber sobre o mundo à sua volta, quais suas preocupações. Então, é de fundamental importância prestar atenção, né, nesses questionamentos aqui feitos, para que o professor possa conhecer a realidade do seu aluno e a figura do adulto interagindo com a criança é de fundamental importância dentro do processo educativo da criança. Então, até o próximo estudo.